Falei, tá ótimo. Peguei minha calça jeans, virei do avesso, pus o telefone do pastor, o telefone dos meus filhos, escrevi com caneta. Porque se me tira tudo, se tira passaporte, tira dinheiro, eu tinha pelo menos o telefone. Estratégia. Me senti, gente, dentro de uma guerra. Assim, a realidade ali vai chegando, né? Aí a gente foi, atravessou a fronteira, entramos na Ucrânia, levamos 2 horas para atravessar a alfândega, muito demorado. Passamos por 3 postos de fiscalização. E aí entramos, e eu sabia que eu ia entrar na Ucrânia e ia perder o sinal de celular. E que eu só ia ter, quando eu chegasse na casa do motorista, a internet dele. Eu falei para meus filhos, ficaram orando. Eu ia ficar mais ou menos 5 horas no percurso sem comunicação. Só que antes de eu perder a comunicação, esse pastor polonês mandou uma notícia para mim, ó, hoje e amanhã provavelmente não vai ter invasão nenhuma, porque tá tendo uma reunião na Turquia de uma equipe da Ucrânia com a equipe da Rússia tentando uma conversa sobre... Então não vai acontecer nada. Eu digo, obrigado, Jesus. E aí fomos atravessando aquele cenário de guerra. É uma coisa totalmente diferente, porque parece assim um filme apocalíptico. Não tinha ninguém nas cidades. Nós passamos cidades pequenas. Passamos cidades e cidades. Ninguém. Todo mundo fugiu, todo mundo foi embora. E na estrada só tinha assim barreiras de guardas do exército, mas voluntários, não eram do exército. Barricadas, tinha para todo lugar, tinha que atravessar devagar. A primeira pessoa que eu vi foi um casal de idosos, estavam cuidando do quintal da casa, depois talvez de umas 3 horas que estavam viajando dentro da Ucrânia. Aí chegamos, entregamos todo aquele suprimento, participamos de um culto na igreja, né? Eles pediram para mim falar um pouco. O pastor foi falar, falou, todo mundo está fugindo da Ucrânia, vocês vieram para dentro da Ucrânia? Tipo assim, Deus tem alguma coisa, né? Aí eles falaram para mim falei 10 minutos sobre o amor. A Bíblia diz, o resumo de tudo é o amor. O que mais importa é o amor. O cumprimento da lei é o amor. Sem praticar o amor, tudo que a gente diz, tudo que a gente faz, tudo que a gente crê, não vai ter importância. O amor é a marca do cristianismo. E eu falei, Deus ama vocês. Tinham refugiados lá, e eles choraram muito, né? Foi muito, assim, marcante tudo isso, né? E eu digo, ó, tem uma igreja em muitos países, tem uma igreja no Brasil que está orando por vocês, que se importa com vocês, que quer ajudar vocês. E aí ensinei para eles um cântico em português, né? Aquele cântico do Asaf que só fala Jesus, né? Jesus. E eles cantaram comigo lá. Quando saí, estava tudo apagado. Não tinha uma luz acesa, tudo escuro. Eu falei pro motorista, o Dima, acabou a energia? O que aconteceu? Ele falou, não, é a guerra. De noite, tudo apagado, nada aceso. Porque tem bombardeios, então não pode ficar aceso nada. Para evitar de conhecer o alvo, a cidade, né? Os aviões. E também, enquanto a gente estava na igreja, sou a sirene de ataque aéreo. Eles dizem, ó, tem um avião aqui, não sabemos se é ucraniano, não sabemos se é russo. Eu falei, o que vocês vão fazer? Não, vamos continuar aqui. Eu digo, então, eu tô aqui com vocês. Vocês fizerem, eu faço. Aquela noite, gente, eu dormi na casa do Dima. Eu fui o último a deitar. Quando eu deitei, eu apaguei a luz. Não tinha lua, não tinha uma luz, nada. Eu pensei, Jesus, se uma bomba cair aqui, eu vou estar contigo num piscar de olhos. Não vou nem sentir nada. Mas talvez foi a noite que eu experimentei a paz mais extraordinária de toda a minha vida. Eu tenho experimentado a paz de Jesus, que é uma coisa incrível. Mas aquela noite foi uma coisa especial, né? É a paz que excede o entendimento, excede, né? Tudo. O shalom de Deus. É, uma coisa incrível. É porque quando Davi escreve sobre paz ali nos Salmos, com frequência era nesse cenário, né? Num cenário de risco de morte, né?
É incrível, incrível, assim, a presença de Deus. Aí depois, quando a gente voltou, nós voltamos, a viagem foi no meio da noite, né? Atravessamos muitos lugares, com muitas barreiras, né? Os soldados pediam pra gente parar, iluminava dentro, olhava. Mas ele apresentava aquele documento, que ele tinha autorização para levar ajuda humanitária, então ficava mais fácil. Mas é um ambiente muito apocalíptico, assim, muito tenso, muito diferente, muito... E infelizmente essa guerra está correndo por esses 3 anos, né? Tem muitas tragédias familiares, pessoais, humanitárias dentro da guerra, né? Que a gente não conhece, não tem a notícia. Você ouve muitas histórias das famílias. Nós conhecemos uma professora universitária, ela fugiu com 5 filhos. Os mais velhos são adolescentes, os outros 3 crianças. Teve que deixar o marido, que é o pai das crianças, e ela fez toda essa viagem no trem, depois 250 quilômetros a pé. Uma professora universitária, formada em pós-graduação, 3 cursos, né? A tragédia dessa guerra é interessante que a gente também, né? No Íris tem muita missão assim com os pobres, os pobres dos mais pobres, os mais excluídos, mais necessitados. Mas não é o caso desses que precisam dessa ajuda. As pessoas que têm uma vida, até tinham uma vida boa, né? E de repente tudo isso ruiu, né? E até hoje a gente tem contato, estamos enviando ajuda na medida do possível, né? O suporte continua A gente ainda. depois de 1 ano voltou de novo na Polônia, voltou na Ucrânia, levou ajuda, tudo de novo, né? Aí já não tinha tanta gente ajudando, porque o Michael que disse para mim, quando eu fui, ele disse, vai, porque é interessante, quando tem uma guerra, tem uma catástrofe, na hora que acontece tem muita gente ajudando. Depois aquilo vai permanecer, se permanecer por muito tempo, e a ajuda vai diminuindo. Interessante. Depois de 1 ano já era totalmente diferente. Torna-se normal, né? Para que as pessoas possam ter acesso. Obrigado, Douglas. Michael Barroco. Obrigado. Foi muito bom. Obrigado, pastor. Nem vimos o tempo passar. Diz que a conversa é boa quando você não vê o tempo passar. Obrigado mesmo, e que essa mensagem, esse testemunho inspire você a deixar Deus te incomodar com aquilo que está acontecendo, talvez do seu lado ou do outro lado do mundo, mas que o coração de Deus está sendo quebrado ali, Ele quer compartilhar isso com a gente, para quem seja a resposta. Obrigado, Fred, obrigado, Michael. E você que está aqui, pega esse link, manda para outras pessoas, manda nos grupos da igreja, aí manda para uma galera, para que possam ouvir esse testemunho, ouvir tudo que está acontecendo e também se envolver no que Deus está fazendo. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu.